Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Amém. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pode sentar, adorando o nome de Jesus. Irmãos, pedi ao Senhor uma mensagem para esta noite, falasse com a igreja do Senhor, que estaria aqui reunida para ouvir, celebrar o seu nome. A noite de ontem o Senhor nos incendiou aqui. Glória a Deus. O Senhor nos encheu do seu Espírito Santo. Recebemos o poder que Jesus disse, aleluia, após ser crucificado e depois se apresentar aos discípulos. Você encontra em Atos capítulo 1 e no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito que virá sobre vós. Para que receber? Para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Foi para isso que o Senhor nos encheu na noite de ontem, porque Ele quer realizar algo grande, algo poderoso. E talvez, pastor Nereu, eu vou me atrever a dizer isso para este ministério, para esta igreja que está aqui em Vacaria. Eu quero falar rapidamente sobre avivamento. E logo você vai me perguntar, mas o que é avivamento? E talvez você tenha uma ideia diferente daquilo que é avivamento. Ora, ontem nós não fomos avivados, claro, de uma certa forma, sim. Mas avivamento, irmãos, é uma intervenção de Deus na história. Eu vou repetir para você guardar. Avivamento é uma intervenção de Deus na história, seja ela de uma cidade, seja ela de uma nação, seja ela de um povo. Deus interfere na história. Aleluia. Quando tem início a um avivamento, quando Deus encontra uma pessoa com o coração aberto, encontra uma igreja com o coração aberto, encontra uma nação com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para entregar. Olhando para o profeta Abacuque, irmãos, ele que mencionou no capítulo 3 e no versículo 2, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna notória a tua presença, notória a tua intervenção. Abacuque está enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua história, irmãos. Abacuque está presenciando Judá, uma nação que Deus escolheu, que Deus levantou, aonde nós mencionamos abertamente o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Essa nação está passando por um período que está desagradando os olhos do Senhor profundamente, desde lá do rei Salomão, que quando assumiu, e eu costumo dizer que Salomão ele constrói uma casa para Deus, mas por muitas vezes não tinha o Deus da casa. Através de Salomão entrou dentro da nação do Senhor a idolatria, e muitas coisas entraram. E Deus sempre zela pelo seu povo. Deus sempre quer proteger o seu povo. Deus sempre quer guardar o seu povo. E Judá em iniquidade, então Deus não podia se relacionar. E eu falei ontem, Deus sempre quer se
se relacionar com o seu povo, habitar no meio do seu povo, fazer morada no meio do seu povo. Então, Abacuque aqui é um dos profetas que me chama a atenção. E é este tipo de profeta que Deus quer levantar aqui nessa noite. Eu vou repetir para você entender. Este tipo de profeta é um profeta que Deus quer levantar aqui nessa noite. Irmãos, para o início de um avivamento, Deus notifica um profeta da situação ou daquilo em que ele quer fazer. E se você tiver com a tua Bíblia aberta, Abacuque 1:1, o peso que viu o profeta Abacuque. Se você olhar os profetas, você vai ver a visão de Deus que veio a Amós, a visão de Deus, ou a palavra de Deus que veio a Ezequiel, e a todos os profetas, sejam maiores ou menores. Aqui Deus não fala com o profeta, aqui Deus não vem falar ou dar uma visão ao profeta, mas é o profeta que vai se achegar até Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, porque ele está percebendo a crise. E avivamento, irmãos, vem em um período de crise, de uma situação dramática. É neste momento em que Deus quer agir. E eu separei aqui umas situações de crise, e você vai encontrar Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, eu e tu, até quando, Senhor, clamarei, eu e tu não me escutarás. Vivemos em uma crise de orações não respondidas, e não é porque Deus não está ouvindo, porque Isaías me garante que os seus ouvidos não estão agravados e nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Por que então que Deus não responde oração? É porque o ambiente, é porque a nação, é porque o povo não está alinhado, em aliança com o Senhor. E quando não está com aliança, Deus não responde oração. Deus não responde oração. Aleluia. Isaías questiona, melhor dizendo, Abacuque questiona. Por que disso? Porque daquilo se apresenta até Deus, talvez nem como um profeta, mas como um sacerdote. Irmãos, questionar Deus, muitas vezes, por que Deus não responde a oração? Muitos dizem que é errado, mas sabe o que eu aprendo? Lá naquela cruz, o filho questionou o pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Se você nessa noite está enfrentando essa crise de orações não respondidas, fica tranquilo, Deus vai falar com você. Abacuque vai dizer: Senhor, Abacuque 1:3, por que razão me mostras a iniquidade? Abacuque caminha pelas ruas de Jerusalém e vê a violência, vê a iniquidade, ele vê a destruição, ele vê tudo errado daquilo que um dia foi a nação de Israel, uma só, que depois se dividiu, e reino dividido não prospera, depois se acabou-se a nação. Oh glória! E sabe, esse é o contexto em que você está vivendo, profeta. Olha ao seu redor e vê iniquidade. Olha ao seu redor e vê violência. Olha ao seu redor e vê destruição. E você ora e Deus não responde. E Deus não quer fazer. E muitos recuam. Muitos olham para isso, oram, pregam, evangelizam, e não acontece, recua, desanima. Este é o pensamento do diabo, é isso que ele quer. Mas no capítulo 2, eu me animei quando eu li o capítulo 2. Eu
percebi que Deus toca no profeta e o profeta diz: sobre a minha guarda eu vou estar, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. O que é isso? O profeta olhou a destruição, olhou a iniquidade, olhou a violência e disse: isso não vai ficar assim. Eu vou me posicionar na torre de vigia, eu vou ficar aqui orando, clamando, até Deus responder. Não pare de orar, não pare de orar, continua orando, fica na torre de vigia, procura um lugar mais alto. Abacuque disse: eu vou lá para o muro, eu vou lá para a fortaleza e eu vou clamar até Deus responder. Aleluia, eu vou correr aqui. E quando você se posiciona, Deus sempre quer uma atitude do profeta. E eu vou pregar para profeta nessa noite. Se você ouve a voz do Senhor, quando eu vejo Deus querendo fazer uma coisa em Israel, Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, fica sentado, fica acomodado, fica tranquilo. Não, o que Deus fala? Fica de pé. Fica de pé, porque eu quero falar, porque eu quero falar, porque eu quero falar. E quando nós se posicionamos, se levantamos e ficamos na torre de vigia e dizemos: não abro mão, Deus vai agir na congregação, Deus vai agir no coral, Deus vai agir na juventude, Deus vai agir no corpo de obreiro. Quando você se posiciona, sabe o que acontece? Deus fala. Deus fala. Quando Abacuque se posicionou, se colocou na torre de vigia, Abacuque 2:2, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que eu possa ler quem passar correndo. Deus responde, Deus fala. Quando nos colocamos, Deus responde, Deus fala. Eu vejo Samuel, quando Deus vai chamar Samuel, a Bíblia diz que as visões já não eram manifestas. Será que nós estamos vivendo esse momento? Olha para a nossa nação, olha para o nosso estado. Será que não temos visto mais as manifestações de visões? Nós estamos vivendo mais. É neste período em que a palavra era muito rara. Deus não falava mais com ninguém, mas Samuel estava na posição. Samuel estava na igreja, Samuel estava congregando, Samuel estava tomando ceia, Samuel estava adorando. Então Deus disse: antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chamou Samuel. Deus chamou ele. Quem quer ser chamado? Deus vai chamar. Vai chamar. Deus está chamando. Deus está chamando. E Abacuque ouviu e Deus disse: eu vou destruir. Sabe a nação aí que vocês temem, que vocês têm medo? Quem é? Babilônia. Ela virá como leopardo. Vai destruir Judá. Vai massacrar Judá. Ei, irmão, Deus vai destruir os ímpios. Deus vai destruir quem quer atrapalhar a obra, porque a obra quem começou é Deus, a igreja é de Deus, e é Jesus quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Gideões missionário, não prevalecerão. É uma palavra de Deus, é uma palavra
dentro. E Abacuque estava querendo dizer o seguinte, irmãos: aqui dentro ainda tem justo. Aleluia. Aqui em Judá ainda tem quem não se dobrou à idolatria. Aleluia. Aqui em Judá ainda tem aqueles que dobram os joelhos para orar diante do altar. Aqui ainda tem quem acredita nos dons espirituais. Aqui ainda tem os rabiscos da terra que não se prostrarão. Aqui ainda tem os verdadeiros adoradores. Como que o Senhor vai destruir? E a resposta de Deus para Abacuque é a mesma para mim e para você: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O diabo não vai te matar, não vai te destruir, não vai acabar com você. Deus guardará você, e não só você, a sua família. Deus guardará, Deus guardará, Deus guardará. Ah, eu sinto a presença dele. Aleluia. 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 Quando olhamos para a crise, para o problema, nós sentamos e pensamos: Deus perdeu o controle. Deus não sabe o que está fazendo. Olha a luta que entrou aqui na minha vida. Eu aprendo com Abacuque. Abacuque 2:20: mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E aí, irmãos, nesse versículo, eu fiz a mesma coisa que o profeta Abacuque. Eu olhei para a cruz e disse: a cruz está vazia. Lembrei do túmulo, o túmulo está vazio. Olhei para o trono, ainda está ocupado. Ainda está ocupado. Ele tem o domínio, irmãos. Até o mal que vem sobre a tua vida, teu ministério, tua casa, é Deus. Ou é a mão dele, ou é a permissão dele. Então viva pela fé. Viva pela fé. Não vai matar, não vai. Quando Deus fala com Abacuque, Abacuque entende, ele vai dizer o que eu já mencionei. Então eu ouvi a palavra do Senhor e teme. Guarde isso. Em meio de uma crise, Deus promove um avivamento, uma intervenção dele na história. Ele notifica os profetas daquilo que vai acontecer. Leva eles para a torre de vigia e lá fala com eles e faz a promessa: eu vou guardar, eu vou proteger. Aí, irmãos, eu olho o Abacuque orando. Eu ouvi a tua voz e temi. E ele ora. E aqui o capítulo 3 é um cântico, é o salmo de Abacuque. Senhor, eu ouvi, eu sei o que você vai fazer. Aleluia. Mas aviva a tua obra no meio dos homens. A única vez que você vai encontrar na Bíblia Sagrada a palavra avivamento ou aviva é aqui em Abacuque 3:2. Você não encontra em mais lugar nenhum. Abacuque foi o profeta do avivamento. Como Deus quer levantar profetas nessa noite do avivamento. Aleluia. E avivamento, irmãos, nós vamos cheio ontem, pulemos, choramos, vamos renovar em línguas. Eu acredito, Deus te batizou com o Espírito Santo para promover avivamento. Você vai pregar e um dos sinais do avivamento é almas arrependidas diante do altar. Deus vai levantar você e as almas vão se arrepender e vão vir para a igreja. E vão se converter e vão arrepender e Deus vai salvar. É sinal de avivamento, é conversão de almas. Aleluia, Deus vai salvar. E quando eu olho para Abacuque 3:17, eu encontro aqui mencionadas as 3 árvores de Abacuque. A primeira
figueira. E figueira aqui nesse texto que o Senhor colocou no meu coração é descanso. Observe o texto, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça. Mas devia ser o contrário, ainda que a figueira não tenha figos, ou o produto da figueira. O texto é claro: ainda que a figueira não floresça. É porque o diabo quer tirar o nosso descanso. Quando Deus manda Filipe, Jesus manda Filipe chamar Natanael, falar com ele e dizer: olha, tem aí o Messias, é Jesus, é o prometido, é o profeta. E Natanael diz: de onde ele é? E Filipe diz: ele é de Nazaré. Natanael olha: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz: vai e vê, venha e vamos ver. E quando Natanael está se encontrando com Jesus, Jesus olha para ele e diz: eis que você é um verdadeiro israelita, e em ti não há engano. Logo Natanael já sente que o que estava ali era maior que ele e que as suas convicções. E quando eles vão conversar: de onde você me conhece, Jesus? Da onde você me viu? Eu te vi sentado debaixo da figueira. Quando você estava descansando, eu te vi lá. O diabo quer roubar o nosso descanso. Quando você quer deitar na sua casa, lá na sua cama, o diabo quer colocar preocupações para tirar o teu descanso, para você não viver o mundo espiritual. Mas nessa noite, Deus te dará descanso. Deus te dará descanso. Talvez até o dia de hoje você vem lutando, insônia, tanta coisa acontecendo na tua vida. Hoje é o dia em que Deus vai te dar descanso. Descanso. Você vai ter um monte de problema, mas você vai dormir, vai acordar e vai dizer: dormi, deitei, porque o Senhor me sustentou. A segunda árvore é a videira. E a videira, claro, é vinho, é as uvas. E você vai dizer: claro, vinho é alegria. Não, eu quero trazer aqui transformação, porque Jesus transformou a água em vinho. Talvez você tenha orado por transformação e não tenha acontecido. Você quer transformação no trabalho, na tua casa, na tua família, na igreja, onde você vai, e você não tem visto. Por quê? O diabo quer atacar os nossos planos, o diabo quer atacar a nossa vida, não quer que nós nos transforme, não quer que as coisas andem, que as coisas mudem de lugar. Mas nessa noite, pega a água, pega as talhas, coloca na mão de Jesus e Ele vai transformar. E Ele vai transformar, e Ele vai transformar, e Ele vai transformar. E a última e a mais importante, eu encerro aqui nessa noite. Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu perca o descanso, mas Deus hoje está dando descanso. Ainda que não haja fruto na vide, transformação, mas Deus vai transformar. E o produto da oliveira minta. A oliveira é a árvore mais famosa na Bíblia. É ela quem produz a azeitona. E quando eu falo de azeitona, aleluia, eu falo de óleo. E quando eu falo de óleo, eu falo de unção. E eu pedi uma confirmação para o Senhor sobre essa palavra. O pastor Nereu chamou aqui mulheres e homens para trabalhar, e Deus dará unção. E uma das coisas, irmão, da azeitona é que elas eram escolhidas antes mesmo de amadurecer. E eu louvei a Deus pelas palavras do pastor Nereu. Estou aqui confirmando aquilo que os irmãos já vêm fazendo. Eu encontro em Jeremias 1:5: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci.
isso é difícil ter unção. Quando eu olho para as 10 virgens e elas lá, 5 loucas e 5 prudentes, eu entendi por que as 5 não tinha reservas de azeite. Faltou unção, porque para colher bate. Está entendendo por que da tua luta? Está entendendo por que da tua dificuldade, das más incompreensões? É Deus batendo para colher e sair azeite. É Deus batendo para sair azeite. É Deus batendo para sair azeite. Mas esse azeite é usado em muitas formas, mas a especial, a melhor delas, para a consagração de reis e sacerdotes. E a unção, irmãos, serve para quê? Para 3 coisas. Primeiro, te fazer ser o que nunca seria, te fazer ter o que nunca teria, e te fazer fazer o que nunca você ia fazer. Eu olho Deus e ungir o menino Davi. Oh, glória a Deus. E essa unção, aleluia, que está escassa, e Deus quer derramar sobre a nossa vida nessa noite, esse poder que talvez até hoje você não conseguiu desenvolver nada, mas Deus te encherá de unção nessa noite, e você vai sair fazendo o que você nunca fez. Aleluia. Vai te fazer você ter o que tu ainda não teve. Aleluia, aleluia. E mais, vai fazer você ser aquilo que você nunca imaginou. Davi nunca imaginou que seria rei, mas em 1 Samuel 16:13, então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito de Deus se apossou de Davi, e ele vai escrever um salmo: Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Aliás, Deus tem unção para derramar nessa noite. A Bíblia diz que o óleo precioso, ele desce sobre a cabeça, desceu sobre Cristo, escorreu pela barba, desceu sobre os apóstolos, pela gola, pelas vestes, a igreja. Eu profetizo nessa noite que a unção desce sobre o pastor e vai escorrer por meio dos obreiros e vai descer pelas orlas da igreja. E quem acredita, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Deus quer derramar azeite aqui nessa noite. Em nome de Jesus, receba azeite.